Dentro das minhas ninjices, que eu chamo aqui da minha vida pessoal, eu resolvi colocar na porta de saída da casa, comprei um caderninho e aí anoto ali todas as coisas que tem que comprar. Aí anotava, saía, olhava assim, tem que comprar isso, mas volta e meia esqueci alguma coisa. Aí fui lá e resolvi dar um upgrade. Cortei o papelzinho, dividi em dois. Quando eu preciso comprar alguma coisa que eu acho que vou comprar na Amazon, eu boto no lado esquerdo. E quando eu quero comprar alguma coisa que eu vou comprar aqui no comércio local, eu boto no lado direito. Aí eu corto, boto no dedo e saio andando quando eu vou comprar direto, né? Boto no dedo e saio andando. Então não tem como esquecer de comprar as coisas. E aí estou conseguindo uma taxa, né, de esquecimento menor das comprinhas que precisam ser feitas. Então, às vezes a gente. Vamos lá, vamos analisar aqui essa inovação e depois falar da inovação organizacional e comentar um pouco, iniciar o comentário do livro Inovação, Estratégia, Gestão e Cultura, de 3 professores brasileiros, o João Souza Neto, Diana dos Santos e Tomás Roberto Cota. Então, vamos pegar essa ideia aqui do bloquinho de papel. A primeira coisa, né? Eu tinha que pensar uma forma, e a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Que eu chamo de memória exógena. A memória endógena é quando eu ia comprar e falar assim, lembra aí. E a exógena eu coloco num papelzinho. Isso tem a ver com a escrita, né? Eu posso botar num papelzinho para me lembrar. Poderia também fazer uma foto, poderia botar no celular, mas eu estou botando no papelzinho. Porque eu teria que me lembrar de olhar o celular. E o papelzinho na mão não tem, né? Que eu tenho que tirar o celular para apagar, e aí não tem como não olhar o papelzinho, né? Então, ali eu tenho 3 etapas, 3 atividades inovadoras. Vamos lá. A primeira atividade inovadora é a forma de pensar a compra. É o conceito que eu tenho que comprar, que eu não posso esquecer. Eu estou refletindo sobre o conceito. Aí eu compro o bloquinho. Na hora que eu compro o bloquinho, eu estou falando da tecnologia. O bloquinho é a tecnologia. E a metodologia é dividir o bloquinho em 2 pedaços e arrancar um pedaço para ir. Quando eu vou comprar as coisas na Amazon, é no lado esquerdo, e quando eu quero comprar as coisas no mercado local, do lado direito. Isso é a metodologia. Então eu tenho o conceito, o bloquinho, que é a tecnologia, e a metodologia, que é botar no dedo. Tudo isso tem a ver com inovação. E isso tem a ver com o livro, porque quando a gente fala de inovação organizacional, e aqui os nossos autores eles vão lembrar que muitas vezes, né, a gente está falando de inovação organizacional e as pessoas têm uma espécie assim de mito, né, que eu chamo de mantra no senso comum, que inovação é tecnologia. Nunca foi, nunca será. A gente tem formas de sentir, pensar e agir, e a inovação sempre é um processo em que a gente vai fazer uma revisão na forma de sentir, pensar e agir. Obviamente que, em algum momento, quando a gente fala de inovação, a gente está falando de ação, a mudança na forma de sentir e de pensar repercute e reverbera na forma de agir. Então aí a gente organiza. Então, quando uma organização, e aí no livro, e aí eu fiz aqui um trabalho, né, que é a minha abordagem, eu estou organizando o diálogo da ciência da inovação. Então, eu tenho que fazer os mapas mentais e organizar as coisas para que as pessoas possam dizer exatamente do que elas estão falando. Então, quando a gente fala de inovação organizacional, eu tenho que especificar. Antes de tudo, eu estou falando de inovações organizacionais em
organizações produtivas ou não produtivas? As produtivas têm cliente e precisam gerar receita. As não produtivas não necessariamente têm clientes e precisam gerar receita. Então, um grupo que joga beach tênis na praia é uma organização. Eles se organizaram, eles podem fazer determinada inovação e eu posso fazer um livro na inovação do beach tênis. Por que não? Então eu tenho que dizer, este livro é um livro sobre inovações organizacionais não produtivas, especificamente para falar das inovações possíveis no beach tênis. Mude a raquete, mude a bola, mude a rede, pense de maneira diferente, aí eu posso conceituar, eu posso metodologizar ou eu posso tecnologizar. Mas aí eu tenho que dizer, eu estou falando de uma inovação organizacional não produtiva. É uma atividade hobby. E aí eu tenho que especificar bem. Porque quando eu vou falar de organizações produtivas, eu tenho do outro lado um cliente. Aí muda muita coisa. Porque eu tenho que satisfazer alguém, e aquele alguém tem que pagar, e aquele pagamento tem que ser o suficiente para eu continuar mantendo aquela organização produtiva viva, né? E aí depois que a gente faz essa separação entre organizações produtivas e não produtivas, eu tenho que dizer, bom, então eu estou falando, e o livro aqui ele está falando de organizações produtivas. E aí quando eu falo de organizações produtivas, eu tenho que falar organizações produtivas estabelecidas, é a Ford, que eu estou falando da Ford, da Volks, da Vale do Rio Doce, do BNDES, né? Ou eu estou falando de organizações emergentes. Abriu aqui um restaurante novo em Teresópolis. Eu estou falando dessa organização emergente? Ou eu estou falando da organização emergente incremental, que é o caso desse restaurante? Ou uma inovação que está falando em projetos em tecnologia 3D? É coisa completamente diferente. No momento que eu falar de inovação para organizações emergentes disruptivas, é uma coisa. A outra coisa é falar de inovação emergente para organizações incrementais. Por quê? Uma organização emergente que surge, não tem rotina, não tem cliente, não tem legado, não tem problema. É mais fácil fazer determinadas inovações do que uma organização estabelecida. E aí a gente vai organizando. Então, na leitura do livro, eu fui organizando tudo isso para que a gente possa especificar exatamente do que a gente está falando. É isso. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano. A 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?